Já foi. Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Momento Biocêntrico Ciência em Destaque. Nós hoje mais uma vez super felizes com esse momento, nós estamos felizes com a participação de cada um. Então a gente hoje tem o nosso convidado também muito especial, mais um convidado que vem aqui contribuir. Só clica quando for falar. Né? Agostino Mário Dalla Vecchia. Eu não sei se ele diz assim, mas é Vecchia, né? Vecchia, italiano. Então, o Agostinho, obrigada pela presença. É o professor de ensino médio da pós-graduação em atuação particular e no estadual, professor da Universidade Católica e da Universidade Federal em Pelotas, graduado em Filosofia e Teologia, com 2 pós-graduações, é mestre e doutor em História do Brasil, com publicações na área. É facilitador didata de biodança, com a atuação bastante focada na produção do pensamento biocêntrico, com publicações de diversos artigos na revista Pensamento Biocêntrico, a qual nos faz vir partilhar conosco hoje aqui. Ele é autor de livros como Ética, Afetividade e Cuidado pela Vida, Educação Biocêntrica, Pensamento Pedagógico Biocêntrico. Este último ele considera a sua melhor produção. Então, ele é também poeta, é também autor de várias poesias, de diversas publicações. Então, sejam bem-vindos a todos vocês que estão conosco aqui, com esse nosso convidado. Nós estamos também com a Idalice aqui. E hoje nós vamos pedir a vocês que dêem um likezinho aí no nosso canal da Abraça, né? Para que a gente atraia mais pessoas. E é contigo, Idalice, cadê você? Olá, gente, hoje nós estamos muito felizes porque a gente tem aqui uma pessoa muito especial para o movimento, né, biocêntrico, para a biodança, porque ele não tem só uma publicação, não. Ele tem uma revista com 30 edições que participa do conselho editorial e nós vamos conversar hoje sobre a nossa revista Pensamento Biocêntrico, que eu acho que vocês devem, todo mundo que estuda biodança já leu algum artigo dessa revista, e quem não conhece, hoje nós vamos falar sobre essa revista. Ela tem 30 números, olha só que coisa maravilhosa, e está aí na nossa internet, né, disponível para todos nós desde 2005, e nasceu a partir de um grupo de estudo chamado A Teia da Vida, e desde lá o primeiro ano foi trimestral, e a partir de 2007 tem artigos semestrais, então são 2 revistas por ano que tem artigos. E ao longo desses anos, em 2010, eu queria destacar aqui algumas revistas especiais. Em 2010, nós tivemos um número especial escrito pelo próprio Rolando Toro, traduzido para 4 línguas, não foi? Então, é uma edição especial chamada Biodança, a dança da vida para crianças. E tem, né, um escrito que foi traduzido para o espanhol, o italiano, o francês e o português. Então, é super especial também. E em 2011 também tem um número super especial, né, escrito pelo próprio Agostinho também, e um colega chamado Jonas, que é uma revista belíssima, está cheia de imagens e poesias, que o tema é bastante inspirador, chama Vivendo a Inocência. E em 2013 teve uma edição comemorativa dos 10 anos, que também está maravilhosa, cheia de poesias. Em 2012, outra edição especial, em homenagem ao grande mestre Rolando Toro, que é cheia de imagens, poesias da vida dele. E aí a revista segue, e em 2017 ela faz uma homenagem, né, em 2017, no número 28, faz uma homenagem à querida Marlise, né, que se foi. E é uma revista belíssima também, que nos convida a pensar e a matar as saudades, né, dessa querida que é a Marlise Api. E a revista segue com inúmeros artigos maravilhosos na área de educação, na área de saúde, na área de história. É uma revista interdisciplinar,
E eu vou chamar agora aqui o Agostinho. Querido, e aí a gente quer agora que você apresente para nós como foi esse trabalho laborioso, acredito eu, desde 2005, né, até 2018, com 30 números. Seja bem-vindo. Obrigado. A todos vocês que estão me assistindo, eu vou fazer um pouquinho da apresentação em continuidade, né, da nossa revista, como ela nasceu, né, qual é o propósito, etc. E inclusive a estrutura dela. Já fazem mais de 30 anos que eu participo do movimento, né, e como professor de filosofia, história, etc., e educador, eu logo comecei a perceber da importância dessa nova forma de pensamento, né, que se traduzia na prática lá com a biodança, com a educação biocêntrica. E realmente foi uma motivação muito forte, porque eu sei da importância radical que tem o pensamento filosófico na gente, que tem o pensamento pedagógico, a operacionalização desse tipo de pensamento. A gente vive uma cultura que tem aproximadamente 500 anos, né, ou mais, que é a nossa cultura ocidental, que ela tem um princípio que é antropocêntrico. Nessa visão de mundo, o que é visto de mais importante, destacado e operacionalizado em todas as dimensões da cultura é o homem. Mas o homem, vamos dizer assim, com raízes no pensamento greco-romano, no pensamento medieval, esse homem foi pensado pela burguesia, né? E, por consequência, ele foi um ser que se estabeleceu e se organizou, se articulou a partir da ideia do ter, do possuir, do dominar e assim por diante. Então, as consequências dessa cristalização de um pensamento antropocêntrico vai perpassar toda a nossa cultura, de ponta a ponta, né, economia, política, educação, etc. E nós sabemos, hoje, talvez a gente esteja vivendo os extremos da patologia que vem junto, né, a essa forma de relações. Relações baseadas na competição, na guerra, no domínio, na apropriação. Então, estudando a economia política e a educação e tudo mais no Ocidente, a gente vai perceber que isso cristalizou e se operacionalizou e faz parte, vamos dizer, da gente, né? Tá nas células da gente praticamente esse modelo. E quando surge uma nova forma de pensamento centrado na vida, né, o pensamento biocêntrico, e surgem de várias convergências a ideia da complexidade, que é a operacionalização desse tipo de pensamento na filosofia, nas ciências, na educação, nas práticas. Isso me chamou muita atenção e me saltou assim à vista a extrema importância que tem a construção do pensamento biocêntrico. Digamos assim, serão necessários talvez 200 ou 300 anos para essa construção, né? Para ela se consolidar, para ela ajudar num processo de transformação social, numa transformação das relações, que a gente de alguma maneira já está vivendo na biodança, né? Mas a gente sabe que um mundo globalizado e com a incorporação e a dinamização dessas formas de relação, não vai ser tão fácil assim ele mudar. Mas a semente está aí, o processo, eu acho que até é irreversível, né? Porque o pensamento biocêntrico, centrado na vida, ele tem uma perspectiva de oferecer uma organização de uma cultura baseada no afeto, né, no cuidado, na criatividade, nos potenciais humanos, que, por enquanto, são desprezados, na maior parte, pelo sistema de dominação.
o sistema de dominação que tem como base aquilo que o Rolando dizia, uma patologia do afeto, que é a competição, ele necessariamente ele vai ter que deixar cada vez mais gente excluída. Hoje essa grande parte da humanidade está passando as piores necessidades e isso está se agravando cada vez mais e está se concentrando a riqueza na mão de uma minoria absoluta. E o pensamento biocêntrico, eu imaginei assim, puxa vida, que coisa importante a ser construída. E eu tive um esforço de buscar essa construção quando eu fiz esse último livro, um dos livros que foi Pensamento Pedagógico Biocêntrico. Né? Então, aí eu consegui caminhar, por sugestão do Capra, pelos 4 grandes passos metodológicos que a filosofia oferece para trabalhar o assunto de uma forma redonda, de uma forma mais concreta e profunda. E a revista, eu estava na academia e havia toda aquela disputa para um espaço para publicar artigo, etc, etc. E vocês sabem como são as academias, né? Tem todos os vícios também do sistema. E aí, muitas vezes, não havia espaço para publicações, ainda mais dessa natureza. Aí eu pensei, vou criar uma revista que possa dar espaço para a divulgação do pensamento da biodança, da educação biocêntrica, né, e dessa nova visão de mundo. Foi assim que nasceu essa ideia, com a cooperação de um amigo meu que ajuda na editoração. A gente foi trabalhando cada uma das edições. E foi, vamos dizer assim, são 17 anos que eu invisto do meu dinheiro para sustentar e manter no ar essa revista. Mas eu faço isso com prazer, com alegria e mais ainda agora, no momento que surgem grupos que ajudam, vão auxiliar na expansão e na produção, né, do conhecimento. A revista, então, eu coloquei Pensamento Biocêntrico. É uma revista online, né, uma revista eletrônica que permite, então... A ideia era ser trimestral, mas como a gente depende da produção de cada um de vocês, vamos dizer, né, e teve muita gente que escreveu várias vezes, que contribuiu, etc., essa divulgação está sendo um momento bem importante, porque eu também fiquei meio adormecido no meio da pandemia, fiquei sem chance de uma publicação assim mais ampla, né? Então agora, a partir do alô da Ruth Cavalcante, eu pude, digo, não, agora a gente retoma. Eu já estou com umas 6 ou 7 pessoas que se comprometeram a produzir um artigo para essa publicação dentro de 40, 50 dias. E eu estou fazendo essa mesma divulgação agora a todos os que estão nos vendo, nos ouvindo, para que vocês também valorizem o trabalho de vocês, escrevendo, produzindo sobre a experiência, produzindo sobre um tema que é do gosto de vocês, produzindo. E aí estão as normas científicas são comuns, assim, inclusive vocês têm como mostrar ali, né, que existe uma orientação assim, geral sobre a forma de produção. Os artigos podem ser de 10, 12, 15 páginas e pode ser mais também. Às vezes eu publiquei também artigos de 30 páginas. Mas o recomendado é cerca de 15 páginas, né, com abstract, com a introdução, com o desenvolvimento normal, assim, dentro das normas científicas, a apresentação da bibliografia, assim por diante. Isso é importante, porque muitas vezes eu vi os estudantes de biodança assim, com as dificuldades próprias do estudante em geral.
né? Mas eu acho que nós temos que, os facilitadores, os didatas e os próprios alunos, nós temos que encampar essa coisa de produzir com seriedade, expandir esse pensamento, porque é um meio, né? E a revista, então, tem uma estrutura assim. Ela tem 30 edições já publicadas, ela tem um editorial inicial, tem um corpo editorial que eu quero dizer para vocês, pessoas que emprestaram o nome, né, para também cumprir essa formalidade. A ideia seria realmente, eu penso, voltar assim, a que as pessoas do corpo editorial possam também participar corrigindo os artigos e dando as contribuições. Tá? E a revista é uma coisa muito importante, que é a biblioteca virtual. Na biblioteca virtual tem espaço para as monografias dos alunos. Então, que realmente tem muita coisa interessante, tem umas dezenas aí de monografias. A revista tem também um espaço para colocar a capa dos livros que vão sendo publicados nessa área, né, de poesia, de biodança, de educação biocêntrica, e com um pequeno resumo que pode ser apresentado. Tá? Então, essa biblioteca virtual, ela é uma fonte de pesquisa para os colegas que estão num processo de formação, né? Então, vamos dizer assim, eu quero expandir essa obrigação, digamos, esse intuito, esse desejo de produzir mais, que seja também uma preocupação dos facilitadores, né, daqueles que orientam escolas de biodança e assim por diante, né? Muito bem, Agostinho. Eu sou fã dessa revista, sempre está nas minhas consultas. E, de fato, há uma convergência, né, atualmente, como você bem falou, mas sobretudo agora, no início do século XXI, do pensamento biocêntrico. De fato, eu imagino que trazer esse tema, né, para dentro da academia, algum tempo atrás, né, tinha suas dificuldades, ainda tem, mas cada vez mais está tendo muita abertura, né? Eu lhe felicito demais por dedicar o seu tempo, por dedicar o seu trabalho, o seu esforço, para trazer, né, fazer essa outra convergência, que é trazer a publicação, né, o pensamento, a poesia, os temas que são muito interdisciplinares, e a oportunidade, né, das pessoas que pesquisam na área. Eu sou pesquisadora e sei das dificuldades, e assim, eu me sinto presenteada com poder acessar, né, essa revista como facilitadora de biodança, né? Isso é muito, muito importante. Fala um pouquinho, né, para a gente encerrar, então, sobre a importância, né, do pensamento biocêntrico na perspectiva científica. Acho que isso hoje, nessa ciência do século XXI, mais aberta, interdisciplinar, né, isso é muito importante. Então, sobre o pensamento biocêntrico propriamente, que eu fiquei de dizer alguma coisa, pode ser agora? Tá. Antes eu quero renovar, então, o pedido, assim, para que cada um, as pessoas que estão me ouvindo, né, os facilitadores, possam trazer a sua contribuição. Aí na revista tem o meu e-mail, né, que é o meio pelo qual eu recebo os artigos de cada um. E uma coisa importante, a revista tem o ISSN, né, o número, tá, que é importante, assim. Eu penso, de fato, numa renovação mais ampla, reestruturar o conselho editorial e também consultar os meus colegas da academia. Eu estou aposentado há 7 anos já, para retomar os aspectos assim mais legais, mais formais da revista, porque eu fiquei muito tempo também, né, afastado, vamos dizer assim.
E com satisfação, eu repito, né, que estou contando com a contribuição de vocês. E que ótimo! Assim, por exemplo, agora vai ser uma próxima edição, espero que em breve, e eu acredito que a Abraça deve ter os endereços da maioria dos facilitadores no Brasil e talvez do exterior. Pode ser um meio magnífico de expansão, né? Por exemplo, anunciar o novo número da revista, anunciar a revista e o novo número que vai sair como forma de divulgação. E ela não é valorizada só no Brasil. Eu lembro que a Ruth me falou que sempre é indicada como uma revista assim, que tem essa fundamentação. E a preocupação foi essa. Eu acho que nós podemos... É um pensamento aberto, amplo, que pode se desenvolver à medida da contribuição de cada um. Por exemplo, a pessoa que está trabalhando na universidade, que aplica a educação biocêntrica, tem experiências magníficas, né? Porque a questão mesmo da aplicação mais consciente de uma relação de afeto com os alunos, você vai ver que não é só uma coisa de afeto vivo ali, mas o afeto é o modo de articulação mais fundamental na construção do conhecimento. Um aluno que é bem tratado pela professora, ele pode ter dificuldade em matemática, mas de repente esse fator vai fazer com que ele deslanche. E assim vai. O aluno que é marginalizado, que é desqualificado, que é negado, ele acaba fracassando. Então, o afeto, por exemplo, é um tema que pode ser abordado na reflexão e na prática que o professor tem na sala de aula. Bom, então, voltando ao pensamento biocêntrico, digamos assim, é a construção de uma nova visão de mundo, uma visão biocêntrica. Nós estamos vivendo uma visão antropocêntrica e a proposta é a construção de uma visão biocêntrica. E a visão biocêntrica ela vai ter que se expressar na ordem do pensamento filosófico, né? O Rolando Toro já lançou algumas coisas, né, sobre essa fundamentação, falando do princípio biocêntrico. Então, o princípio articulador do pensamento e das relações vai ser o princípio biocêntrico, não é mais um princípio guiado por uma perspectiva de homem forjada por uma classe que tomou conta do poder. Então, o pensamento biocêntrico ele vai se desenvolver de uma forma cada vez mais concreta à medida que ele for, né, bem fundamentado, porque toda uma organização social, toda uma visão, vamos dizer, que consolida uma cultura, ela tem, vamos dizer, aquele seu princípio bem estabelecido, firme nas instituições, articulado nas relações, assim por diante. Também a visão biocêntrica, a visão centrada na vida, ela poderá constituir, vamos dizer, toda uma nova cultura de relações que serão fundamentadas como eixo fundamental o afeto, mas aí vem todos os outros potenciais de criatividade, de transcendência, né, do desfrute do prazer e assim por diante, que são os blocos assim de potenciais humanos. E isso poderá ganhar, sim, uma dimensão na cultura, porque, por exemplo, uma economia biocêntrica, ela vai possivelmente preservar as condições ecológicas da vida, né? Vai preservar uma produção alimentar sadia, vai preservar a natureza, os rios, as matas, né? E assim a gente tem, de fato, uma convergência bastante ampla de preocupação no sentido de que a vida tem
tem que ser orientada por outro princípio e não o da destruição que a gente está presenciando. Então, o pensamento biocêntrico, seria o pensamento filosófico biocêntrico, ele vai ter o seu desdobramento também nas ciências, né? Quando você vai fazer uma educação biocêntrica, é de alguma forma a aplicação desses princípios num processo vivo, articulado, né, de construção do conhecimento e de relações. Né? Você vai trabalhar numa economia biocêntrica com uma nova relação do homem com a natureza e do homem consigo mesmo também. Assim vai, a relação homem-mulher, as relações, vamos dizer assim, recreativas e até mesmo as religiosas. Né? Olhando a fundo, a biodança parece ser quase um movimento que envolve a totalidade do homem, meio que se assemelha à religião. Tem gente que tem ojeriza a palavra religião, mas também é por falta de conhecimento e por falta de aprofundamento sobre essa questão. É claro que nós viemos de uma cultura que o período medieval foi tenebroso nesse sentido, né? Porque se usou fundamentalmente a religião, a imagem de Deus e da vida, etc., o controle do pecado, o controle da sexualidade, como formas de manter o poder político, né, e a dominação. E agora, então, a questão é essa, né? Como que se pode organizar essa proposta de afeto profundo, de criatividade? Imaginem, tem crianças, às vezes, uma criança pode nascer lá na maior pobreza da favela e ela pode ser um gênio, né? Porque ela tem todos os potenciais e o homem hoje não considera isso. Então se joga fora a maioria dos potenciais, negando as possibilidades de vida para a pessoa. E a proposta biocêntrica seria, no meu entendimento, isso. Dentro dessa revista também, eu pensei muito na divulgação de experiências e de teorias sobre a educação biocêntrica, né? Que nós somos essencialmente educadores, né? Como facilitadores, mas também trabalhando nas instituições, a gente, na família, etc., você tem a perspectiva, né, biocêntrica. E por aí vai. A poesia é uma forma de expressão biocêntrica, né, eu penso. Assim também, aos poucos, deverá estar se desenvolvendo quantos temas que existem sobre a questão de gênero, né, sobre a questão da mulher, sobre a superação do patriarcalismo, etc. Então, estamos trabalhando nesse sentido. Outra dimensão, no lazer, por exemplo. Como o lazer hoje, a recreação, de um modo geral, ela está perpassada pela ideia da guerra. Né? Você vai comprar um brinquedinho para o filho pequeno, de 100 brinquedinhos que tu encontra, 99 são temáticas da guerra. Então, é o que se ensina, né? Então, bom, é por aí. Eu acredito assim que tem toda um espectro, toda uma amplitude de temas assim a serem abordados e trabalhados. É um pouco o que eu penso, mas essa coisa assim está forte e viva, né? Para mim, eu vou sustentar e vou manter essa revista até o final da minha existência, porque ela é significativa. Entende? Agostinho, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada mesmo por compartilhar. Tá a bem. sua fala nos motiva, nós como pesquisadores. E assim, é importante nós, né, que fazemos a biodança, estamos aqui terminando esse programa e assim, esse momento, né, não é nem um programa, um momento, e
além de agradecimento, dizer que a gente tem um espaço riquíssimo para potencializar com cada um de nossos conhecimentos. Então, assim, eu vi que você tem uma abertura muito grande, inclusive eu vi que tem também as cartilhas, né? Dos guardiões da praia. Eu que sou da área ambiental, então, assim, eu estou trabalhando essa questão da educação para o comportamento sustentável. Então, assim, eu fiquei encantada também, né? Que é esse espaço de integrar ciência e experiência, vivência, ação. É muito legal essa abertura na revista. Então, assim, é te agradecer de coração. Eu gostaria de finalizar dizendo, assim, que tem algumas pessoas aqui que estão mandando um abraço, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos lá aqui no programa. E Dali, você me ajuda se por acaso eu não conseguir. O Jorge está me mandando um abraço. Jorge, o presidente da Abraço, nosso grande... Está aqui sempre presente conosco, apoiando. Eu adoro essa presença, porque a gente se sente mais assim, né? Apoiada. Quem mais? A Leda, a Clevandira. Quem mais, Idalice? Olha aí porque eu Menina, mas nós queremos também deixar aqui, né? Tá no chat, gente. É o link para você entrar na revista Pensamento Biocêntrico e um link também para você entrar que lhe leva para as normas de publicação. Como o Agostinho falou, né? São normas simples. E aí, Agostinho, nós queremos aqui da Abraça, né, reverenciar essa iniciativa, que já tem mais de uma década, e reverenciar o seu esforço, a sua coragem, de manter, não é fácil manter uma revista, né, eu posso imaginar o seu esforço para receber a criatividade, para organizar todos esses artigos, né, tem uma abundância de temas que a revista aborda, e é uma revista que tem diversas línguas, né? Tem artigos em espanhol, tem artigos em português, a maioria em português, mas você encontra até artigos em inglês também, eu encontrei. Então, a gente vê, né, um determinado momento, esse conselho editorial ele se internacionalizou, né, com gente da França, da Colômbia, né, e isso demonstra, eu acho que, na minha visão, é uma publicação que poderia convergir os pesquisadores, né? Porque hoje nós já temos como facilitadores de biodança várias pessoas de dentro da academia e também de fora. Eu sou pesquisadora, né? Pesquisadora independente, escrevi minha tese, né, muito embasada no princípio biocêntrico, na biodança, nessa questão do vínculo, da afetividade. Então, isso é muito importante. E eu te convido, para motivar ainda mais, vocês são a revista semestral, né? Então tem 2 lançamentos. E a gente poderia fazer um lançamento, uma live de lançamento de cada revista quando ela sair. Né? Aqui na Abraça, eu acho que a gente poderia fazer uma festa aqui na Abraça, né? Trazer a revista, os autores, apresentar, dar um espaço, né, para falar de uma maneira geral da edição. Eu acho que isso é bem importante. Fica aqui a dica e o convite já, tá? Para a gente fazer isso. E, gente, olha, é um presente. Convidamos, reforçamos esse convite para vocês entrarem bem facinho. Bota o nome Pensamento Biocêntrico no Google e você vai ter lá 30 edições com capas belíssimas. Cada capa, assim, ela é inspiradora, para você estudar, você que é estudante de biodança e também para quem quer conhecer biodança, né? Então, como esse é um paradigma novo, não tem muitas publicações dentro das revistas indexadas da academia, né? Por isso, a grande importância e o valor que a gente tem que dar para essa revista maravilhosa que é o Pensamento Biocêntrico. E aí, terminamos, né? Agradecemos, assim, louvamos sua presença e deixamos aqui uma palavra final aqui para você. Fica aqui as minhas despedidas. Obrigada. Curtam, gente, curtam aí e espalhem, né? Porque a live, ela acontece ao vivo, mas fica gravado. Vocês podem compartilhar, né, com a comunidade biocêntrica, tá bom? Com você, para você se despedir, querido. Beleza. É uma alegria de novo poder estar aqui. Eu quero agradecer a cada pessoa que
que me escutou, né? E deixar meu abraço e meu estímulo para que a gente entre junto nessa construção. Tá bem? Curta e compartilhem. Compartilhar, porque realmente foi uma riqueza. E nós estamos encerrando o nosso momento biocêntrico Ciência em Destaque de hoje. Mas na próxima tá aí, né? Nós vamos ter nosso convidado Feliciano Flores, estará aqui conosco dia 18 de agosto. Então, até breve. Até. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.